E aí, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Bora lá então, ó. Continuando o nosso tema, né, de urbanização, a gente vai entrar agora em uma partezinha dos problemas ambientais urbanos, né? Ou seja, nós temos problemas ambientais, mas existem problemas que são exclusivamente urbanos. Eles até podem ocorrer, na verdade, eles ocorrem na natureza, né? Mas devido à presença do homem, devido à nossa atuação, principalmente nas cidades, eles são, digamos assim, aumentados, acelerados, beleza? Então, o primeiro deles é a chamada ilha de calor. O que vem a ser a ilha de calor? Bom, a ilha de calor é o aumento das temperaturas, então, nas áreas centrais das cidades, ou seja, todas as regiões centrais das cidades, elas vão ter temperaturas mais elevadas que as periferias. E é lógico, isso nas grandes cidades. Nas pequenas cidades é notável? É, até é notável, né? Mas uma pessoa não conseguiria distinguir de modo tão exato as diferenças de temperatura. Você precisaria mesmo de um termômetro, né? De um termômetro de alta precisão para que você conseguisse aferir. Ou seja, a ilha de calor ela é bastante comum e muito notável nas grandes cidades, né? Nas médias e grandes cidades. Principalmente as cidades que têm muitos prédios em suas regiões centrais vão acabar então tendo nitidamente essa diferença ocorrendo, beleza? Então ocorre o seguinte, né? O nome é ilha de calor porque se você pegar um termômetro, né, várias pessoas ou então estações que possam aferir a temperatura em diferentes locais da cidade, você vai conseguir mapear isso, né? E o resultado acaba sendo exatamente esse, né? Você tem então, na verdade, um gráfico que acaba formando uma grande elevação da temperatura na região central, beleza? O nome ilha de calor é esse exatamente porque se você estivesse fazendo um mapa batimétrico é o mapa do fundo do mar, ou seja, do relevo do subterrâneo, né, do mar, do oceano, você simplesmente teria nessa composição aí, ó, né, a formação de uma ilha, né? Ou seja, se você pegar aqui essa última linhazinha dos 92 Fahrenheit ou seria o que aqui 33,5 graus Celsius, você teria tipo o desenho de uma ilha, mas acontece que na verdade esse é um gráfico de calor, né? Ou seja, por isso que colocaram o nome ilha de calor. Beleza? Então é só uma observaçãozinha. Vale a pena também destacar o seguinte: esse gráfico aí, na verdade, ele precisa ser visto, pensado em 3D, né? Por quê? Porque toda a região central vai ter a temperatura mais elevada, né? E todas as regiões periféricas, principalmente se tiver bastante área verde na periferia da cidade, você vai ter uma redução da temperatura, beleza? E daí a gente chega até a seguinte pergunta, né? O que vem a causar essa diferença de temperatura, né? Esse aí é um mapinha térmico exatamente da cidade do Rio de Janeiro. Então todas as regiões centrais possuem temperaturas mais elevadas, né? O que vem a aumentar a temperatura das regiões centrais é o chamado albedo, né? Albedo vem de albros e albros quer dizer branco. Então o albedo seria o quão branco ou branca é uma superfície, né? Ou seja, quanto mais branca é uma superfície, mais ela consegue então refletir a energia solar, né? A luminosidade. Então o que vai ocorrer? Quando nós pegamos para observar na natureza, a gente vê que a neve ela vai possuir o albedo mais elevado, ou seja, ela é a mais branca. O que isso quer dizer? Ela reflete mais
a luminosidade e, portanto, a energia solar. Isso quer dizer, então, que toda a superfície branca vai ser menos aquecida com a radiação solar, né? Ela vai refletir, então, melhor essa energia. E, em último lugar, a gente vai ter a água, né? A água, o solo também vai estar ali, né, bem próximo do último lugar, né? Principalmente o solo escuro e molhado, né? Então ele vai absorver mais calor. Então, principalmente uma coisa notável, porque se a gente pensar que o aquecimento global está reduzindo as calotas polares, que são de gelo, né, branco e em alguns casos até aquele gelão azul, né, você está trocando exatamente a superfície que mais reflete pela superfície que mais absorve, beleza? E quando a gente pensa para nós, né, para a cidade principalmente, o que vai refletir muito, na verdade, absorver muita radiação solar e ficar muito quente? Eu coloquei essa foto aí, que é uma foto de um estacionamento e tal, e daí você bem pode ver, olha só, em toda essa região, em tudo isso aqui, nós temos aqui uma areazinha verde, grama, né? Aqui um outro cantinho bem minúsculo, né? Aqui também uma outra área, ou seja, nas cidades a gente acaba tendo uma grande quantidade de asfalto, né? Asfalto, calçada, e o asfalto vai absorver muita energia solar. Começa pela observação da cor dele, né? Ele vai ser bastante escuro e simplesmente então você poderia ter mais áreas verdes, né? Tipo assim, por que você não pode plantar umas arvorezinhas aí no estacionamento, né? Principalmente ali no meinho entre os carros, mas enfim, a gente não faz isso, né? Então, ó, o asfalto, as calçadas, as paredes, né? Os telhados, a própria formação, a composição dos prédios vai então absorver muito mais calor do que se fosse uma paisagem natural, né? Além disso, nós temos uma outra questão. Os prédios, sua simples presença, né? Além da matéria que o compõe, concreto, tijolo, enfim, qualquer coisa, que vai absorver mais calor, além disso, o prédio em si ele é um obstáculo. Ele é um obstáculo para a passagem dos ventos. Então, logicamente, que as regiões centrais das cidades que possuem mais prédios, elas vão acabar bloqueando a circulação dos ventos. Então, ó, primeiro, o material que compõe o prédio vai aquecer mais. Segundo, o vento que poderia dar ali uma refrigerada, uma resfriada, né, uma troca pelo menos desse ar, não vai conseguir circular tão bem, porque os prédios vão acabar bloqueando os ventos, né? Além disso, a gente vai ter na região central das cidades a maior presença de carros, né? Você bem pode ver que as zonas azuis elas estão só nas regiões centrais. Por quê? Porque é para onde todo mundo vai, é para onde tem a maior prestação de serviços, né? Ou seja, além das pessoas irem comprar, a gente tem também o maior número de pessoas que vai trabalhar, né? Então, logicamente que essa maior presença de carros vai aumentar a emissão de dióxido de carbono. Então, sempre nas regiões centrais das cidades, a gente acaba tendo um acúmulo desse dióxido de carbono, né? Além de outros gases, mas o dióxido de carbono em grande quantidade, devido à presença dos carros, né? Então, ó, o material que compõe aquece mais. Os prédios bloqueiam os ventos e é lotado de carro, né? Tudo isso, então, se soma, né? E acaba piorando, então, não só a qualidade do ar, mas também essa condição de aumentar o aquecimento da atmosfera. Porque o dióxido de carbono é, por exemplo, um dos gases do efeito estufa, né? E o efeito estufa é exatamente isso, o aumento da temperatura média, então, só que aí em nível global, né? Mas no centro da cidade, o dióxido de carbono em grande quantidade vai acabar fazendo isso também.
Além do que, nas regiões centrais das cidades nós temos menos árvores, né? É uma coisa então bastante comum. Em todos os centros das cidades você tem menos árvores. Beleza. O que vai ocorrer então? O sol ele não vai conseguir, digamos assim, aquecer de modo igual, né? Simplesmente essa região. Nós temos o bloqueio dos ventos e o aumento então da quantidade de dióxido de carbono. Tudo então acaba levando a esse aumento da média térmica das regiões centrais das cidades. Beleza? Então, senhores, matamos esse, foi para conta. Beijão para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.